vamos estudar um pouco esse ensinamento. Já trouxemos aqui vários livros de especialistas renomados do Japão e de outros lugares, no qual praticamente fala-se a mesma coisa que Meishu Sama pregou há 50 anos atrás. Ou seja, são livros que retratam a verdade, né, nua e crua, dos tratamentos médicos. Mas que em nenhum livro ainda, né, ninguém esclareceu sobre esse ponto, né, toxinas. É mais ou menos como se fosse... Você vai varrer um salão enorme, cheio de poeira. Aí você coloca, em vez de tirando a poeira, você junta em determinados lugares, né, para depois vir recolher. E assim é o nosso corpo. Ele entra coisas que não pertencem ao corpo, ou seja, coisas estranhas ao corpo. Então o corpo se prepara, juntando ele em lugares estratégicos, né, para que depois ele possa eliminar. E essa eliminação que é o que nós conhecemos hoje como doença. Então, essa descoberta de Meishu Sama está um pouquinho além, ainda para frente, né, desses especialistas que hoje falam da toxicidade do remédio, o quanto faz mal, né, tudo isso, mas nenhum ainda descobriu essa toxina, né. Muita gente, parece incrível, mas muita gente sente a toxina. Quando se ministra Auto-Jorei, ele sente a toxina migrar para outros lugares. Muita gente deve ter passado por isso, como se escorresse dentro da cabeça. Por exemplo, se é aqui a toxina acumulada, você sente ele diluir, depois de diluir, ele escorrer. É interessante, vocês olhando, notando o quanto isso é interessante. Então, o reverendo falava que são vias em que a toxina transita, até chegar no estômago, ou chegar ou através da diarreia, ou através da urina, eliminar, né? Então, muita coisa a gente elimina sem saber quanta limpeza há no corpo, né? Então, é que muita gente acha que já acabou a toxina da gente, né? Ah, não, meu já acabou. Já estou muitos anos aqui de membro e minha toxina já acabou. Só que é um problema de milhares de anos, né? Não é centenas de anos. O ser humano vem ingerindo substâncias que não pertencem, ou seja, que não faz parte do corpo do ser humano, e com isso vem adquirindo toxinas hereditárias. É muito comum vermos determinado tipo de doença que você tem, o seu pai tem, o avô tem, né? Isso já é a hereditariedade da toxina. Então, como Meishu Sama, aos 20 e poucos, na juventude dele, tratamento médico, um tratamento dentário, ele adquiriu uma toxina que 50 anos depois foi sendo eliminada. Quer dizer, o quanto é complicado, de difícil eliminação a toxina. Mas que com o aumento da luz do sol, com a luz do Jorei, as toxinas estão sendo mais rapidamente eliminadas, né? Então, muita gente vem e, às vezes, não entende a toxina, não entende a purificação, entende como sendo um castigo a purificação, né? Pelo contrário, é para você viver mais, para um futuro melhor, porque
mesmo o Meishu Sama, ao eliminar a toxina, ele sentiu mais força no quadril, né? Tanto é que para subir montanhas assim, os jovens não conseguiam acompanhá-lo, de tanta agilidade que ele tinha, fora a agilidade mental, né, de perceber as coisas. Quer dizer, tudo isso é devido à eliminação, né, da toxina. Então, eliminar tem a conotação de um presente divino, né, de poder eliminar. Claro que, enquanto a gente está eliminando, é a pior coisa do mundo, né? O mal-estar, aquela coisa, coriza, né? Não consegue falar direito, dor de cabeça, eliminação, né? Todo jeito. É desagradável, com certeza é desagradável, né? Mas é por causa desse desagradável que se deu esse mal-entendido, achando que é uma coisa estritamente negativa. E depois dessa ideia enraigada, já primeiro passo, todo mundo já corre para tentar eliminar esse sintoma, né? E com isso adquirindo mais toxinas para o corpo. Então, de saber, pode ser que não é nessa vida que nós vamos ficar purinhos, né? Mas para as gerações seguintes, cada vez mais saúde para nossos filhos, nossos netos, né? E gerações da própria humanidade. Mas o que tem se visto é que cada vez mais doentes, né? Os nossos filhos são mais doentes que os nossos pais, né? E assim por diante. Então, é muito importante a gente estudarmos essa parte da parte física, né? Então, em casa, vocês mesmos passem a mão determinados locais, principalmente nuca. Vocês vão sentir saliências com uma pequena febre, levemente quente, né? Uma febrícula. Aí você fala, aqui deve ter toxina, né? Aí você faz um autojorei na ponta como se na ponta do dedo saísse um concentrado de luz do jorei. E ministre no local. Aí você vai sentir a dissolução dela. Dissolver essa toxina, né? Então, esse autoexame é interessante fazer, porque na hora de ministrar aos outros, você vai saber, né, aonde ministrar e com que concentrado que você vai, né? Então, esse autoexame. Mas, acima disso, nós temos aqui chegou a nós um testemunho de fé, né, uma pessoa de um outro país, né, e por estar em outro país, não ter pessoas da mesma religião, ou seja, que ministre jorei, né? Ela está sozinha, messiânica, mas sozinha, né? Mas que ela, na alma dela, ela decidiu por seguir Meishu Sama, né? Apesar de estar sozinha, né? Depois da decisão da alma dela, a vida dela passou a ser abençoada em todos os sentidos, né? Então, ela conversando, é muito engraçada, que ela conversa com o Meishu Sama, né? Então, mais ou menos simulando a conversa, né? Ela conversando, então, Meishu Sama, o que eu devo fazer, né? Aí ela escuta de Meishu Sama que ela deve se dedicar, divulgar os ensinamentos quer dizer, escutando o que Meishu Sama está falando. Mas aí ela fala assim, mas Meishu Sama, eu estou com um pequeno problema, né? Estou sem carro, por exemplo, né? Aí fala, não, isso não é problema, né? Isso é pequeno problema. Aí ela conta que meses depois,
veio um carro para ela, num sistema quase de presente. E nesse carro, além desse carro, ela ganhou mais um carro, 2 carros. Ela falou, mas não preciso de 2 carros. Não, um é para o rodízio. Quer dizer, ela contando é muito interessante, porque ela conta assim com uma naturalidade. E aí ela tinha um determinado salário, e aí o salário dela foi dobrado. Ela falou, mas não preciso de tudo isso. Aí, de dobrado, triplicado. Né? E aí ela então falou assim, já que está sobrando assim, eu não estou precisando, né? Eu vou fazer uma poupança para o senhor, para a obra do senhor. E dentro da carreira dela, do trabalho dela, ela não tinha, pelos meios normais, não tem como ela galgar postos mais altos, por muitas razões, né? Que nunca aconteceu. Então, mas ela fala que com o Meishu Sama, ela foi galgando níveis superiores dentro do trabalho dela. E hoje ela está no nível máximo. Dentro do serviço dela, o máximo. Né? Que aí ela percebeu o quanto é fácil para Meishu Sama tudo isso. Mas que o importante era a alma dela, estar decidido a servir a Meishu Sama, servir a Kannon. Então às vezes ela está sozinha lá, né? Mas ela está muito mais amparado do que muita gente perto de uma difusão ou de uma igreja. O porquê? Por que isso? Porque são prioridades na vida da gente. Quem não, na juventude de vocês, não quis se alistar na Cruz Vermelha, né? No Greenpeace ou Médicos Sem Fronteira, alguma coisa assim de poder ajudar o mundo, né? Na juventude é muito forte isso, essa ideia, esse querer, né? Mas que com o tempo, a própria vida vai mostrando para a pessoa as dificuldades e vai esfriando essa vontade de querer servir a humanidade. E chega a um ponto que está atolado em problemas particulares e que para de pensar, né? Essa é a realidade. Esses dias agora, nós tivemos uma cena bastante, né, uma foto bastante forte, chocante, do refugiado, criança, né, que foi encontrado na praia, né? E uma foto que mexeu com o mundo, né? Como muitas fotos que já mexeram, como aquela do Vietnã, aquela criança nua correndo na estrada, são coisas que marcam a gente, né? Então, lembra que eu falei do autoexame, do toxina, tudo? Um pouco isso também é um autoexame da gente. Olhando aquela foto e não sentir nada, né, nós estamos bastante doentes, né? A alma está bastante doente, pois são, né, igual nós, são pessoas com problemas de não ter país, né? E aí fica aquele jogo de um empurrando para o outro, né? Mas que aquela cena faz com que a gente faça esse autoexame de como está o nosso coração, né? Se está ativo ou se está dormindo ou seja, dopado, não sei, né? Com tantos problemas próprios, às vezes o mundo se fecha em torno de uma coisa bem pequena, né? Mas que esse exame do nosso próprio coração, né,
deve ser feito sempre, né? Porque todo problema sempre tem uma razão. É por um ego excessivo e apego excessivo, né? Nunca é outra coisa. Sempre é esses dois problemas, né? E aí a gente vê tantos problemas, né, fora. Então, a necessidade de nós alinharmos com o Meishu Sama. Está faltando alinhamento. Está todo mundo muito fora, né? E com o Meishu Sama não tem como ajudar vocês se vocês estiverem alinhados fora. O grande objetivo de Deus e Meishu Sama é a concretização do reino do céu na terra, né? E para isso precisa de muita gente, para isso precisa de muita mão de obra, né? Muitos corações empenhados nisso. Então, esse não alinhamento faz com que você não consiga... porque Meishu Sama não quer que vocês sacrifiquem, né? Deu para entender pela essa pessoa aqui, o quanto ela, agraciada, às vezes até sem pedir, né? Mas porque ela está focada em ajudar na obra. Então, esse foco faz com que as outras coisas sejam fáceis, né? Vocês ficarem presos às coisas, dificuldades da matéria, é porque no fundo, estão fora do foco, fora do alinhamento, né? Pois essa violência toda, essa falta de amor no mundo, a gente fica pensando, é uma coisa que parece que não tem solução, né? Eu vou contar parece bobo, né? Mas quando pequeno eu lembro disso muito forte. Eu fiz uma arte, e eu não lembro se foi tão arte assim, né? Porque a gente nunca lembra das artes de criança. Mas eu lembro que a minha mãe ficou muito brava, que ia me dar uma surra. Por alguma coisa, eu não lembro, que eu aprontei. E aí eu me escondi um pouco, né? Durante o dia, mas que à noite eu não teria como escapar. Mas nesse inteirinho, ela ficou muito brava, mas ela recebeu o jorei. Não sei, com uma amiga, não lembro mais, recebeu o jorei. Aí no fim do dia, eu preparado para apanhar, fui chegando perto e ela falou assim, tudo bem com você, né? E me tratou com bastante carinho, falou, você não pode fazer mais aquilo e tal. Eu falei, desculpa aí. Aí eu falei assim, puxa, meu Sama, eu te devo dessa. Quer dizer, é uma mágica, podemos dizer uma mágica, onde o sentimento de querer dar um croque, uma surra, se transformar em amor. O que é isso? Isso é Kanon, onde para ele não existe, não é que não existe, ele está acima do bem e do mal, onde transforma tudo. Não tem como esse mundo melhorar se não for transformado, né? O que tem ser transformado. Então, nós temos já a certeza da força de Kanon, né? E o que precisa agora para frente é alicerçar esse poder de Kanon. Então, através de assentar, ou seja, através de colocar Kanon na Terra aqui, né? Para isso, semana que vem, convido a todos para essa cerimônia. Esse Kanon está vindo do Japão, chega depois de amanhã. É de uma beleza, né? Um Kanon de Meishu Sama, pintado, mas é de uma beleza, rara beleza, pois ele engloba o sol e a lua, as estrelas na coroa,
Quer dizer, ela é o canon da unificação. Então, mais detalhes no dia, né? E a todos, nós estamos convidando para essa cerimônia. E ele vai ficar escondido. Mas por que escondido? Né? Escondidinho no mato, lá atrás, no morro, né? Simbolizando a nossa alma, né? Simbolizando a alma da torre. Ele fica escondidinho. Então, para achar Deus, tem que procurar. Tem que subir a montanha, né? Vencer os degraus, né? E chegar ao Okunoin. Né? Então, tudo isso já era estava nos planos, né, de Meishu Sama, claro, mas também do reverendo, de terminarem essa segunda etapa. Né? E, se Deus quiser, ano que vem, a terceira e última etapa, né, que é a inauguração da igreja, né, da nave, do museu e da estátua de Kannon, né, no centro da torre. Então, para dar certo essa terceira etapa, é muito importante a segunda etapa. Né? Pedir para a concretização da terceira etapa. Então, o convite a todos. E quem puder, tiver disponibilidade no carro, oferecer essa vaga para os que não têm carro ou que não vão poder ir de carro. Então, vai ser organizado lá na recepção essa locomoção. Tá? Então, 10 horas da manhã do sábado agora. Todos convidados. Muito obrigado a todos.